Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre economia e empreendedorismo. Nossos convidados, Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae em Santos, e Jorge Saad Neto, CEO da Ocean Offices. Obrigado pela presença. Marco, a cidade de Santos tem um forte potencial para empreendedorismo. Contudo, muitos projetos acabam fracassando por falta de conhecimento e planejamento. Como o Sebrae consegue colaborar com o empreendedor visando o sucesso do seu negócio? Acho que para aquelas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, existe um documento do Sebrae chamado Causa Mortis. É um documento com nome forte, mas na verdade é um documento que pesquisa a fundo as causas de não sobrevivência de empresas nos primeiros 2 anos de existência. E já para antecipar para você, 98% das causas infelizmente, de não sobrevivência ou de mortalidade de pequenos negócios, elas estão associadas a 3 fatores. O primeiro deles você já citou, falta de planejamento. E às vezes a gente tem uma cultura muito forte de sair fazendo sem um mínimo de pesquisa e planejamento. Parece que para nós o planejamento é perder tempo. E neste caso é ganhar tempo e dinheiro. Segundo, é uma gestão ineficiente. É muito comum eu saber fazer muito bem alguma coisa, e eu sempre dou o exemplo do padeiro que monta a padaria. Quer dizer, eu sei fazer muito bem o pão, e aí eu resolvo montar uma padaria. E isso não é um demérito, isso é fundamental. Mas fazer o pão é uma atividade, gerenciar uma padaria envolve pessoas, clientes, enfim, é um arcabouço de questões relacionadas à gerência que é importante se capacitar. E por fim, é muito comum a gente associar empreendedorismo com empresário, e são coisas diferentes. Empreendedor é traço de comportamento. Seria muito bom que todos os empresários tivessem o comportamento empreendedor. Então, a ausência desse comportamento também é o terceiro fator que engloba 98% das causas de mortalidade de pequenos negócios. Portanto, se esses 3 itens forem mapeados por você que quer empreender, muito provavelmente o sucesso é quase garantido. E o Sebrae colabora com isso. Sem dúvida. A gente tem uma equipe técnica para ajudar esse empresário desde a sua ideia, do seu plano até a sua execução. E tudo isso de forma gratuita, para que esse empresário possa gerar emprego e renda aí para a nossa região. Muito bom, excelente. Onde que fica o Sebrae mesmo? Hoje nós estamos ali no Canal 3, na Avenida Washington Luiz, número 176, mas nós estamos com uma proposta de expansão que hoje a gente vai anunciar aqui em primeira mão com o meu amigo Jorge, para que a gente possa estar mais próximo da onde o empresário está. Muito bom. Jorge, onde fica, como surgiu a ideia de criar a Ocean Offices e quais os serviços oferecidos? Roberto, nessa jornada da gente conhecer os novos empreendedores e a pandemia também mudou um pouco o formato de trabalho, a nossa primeira jornada era montar espaço de trabalho que tivesse a solução de um cowork. Hoje nós temos as salas privativas, que tem todo o aparato. O empreendedor ele quer já a sua sala reservada, mas não quer se preocupar com mobiliário, internet, ar-condicionado, limpeza. Ele quer trabalhar. E esse é o nosso nicho de trabalhar com as salas fixas. Fora isso, a gente cedia também as empresas com o endereço fiscal. Gente que está sediado em casa, tem muita empresa no Brasil. Em Santos, a gente tem uma estatística, são 17 mil empresas, cujo endereço da empresa fica no endereço residencial do sócio, do dono.
e isso em algum momento compromete a credibilidade e a própria segurança de expor o endereço. Então nós temos esses dois tipos de clientes, o que usa o nosso escritório, que tem instalação pronta, mas só para o endereço fiscal, e os clientes com endereço com sala fixa também. Bom, e alguns desses escritórios, por exemplo, possuem secretária no geral para poder transferir, cada um tem seu ramal. Tem sim. O telefone hoje mudou um pouco. Estranhamente a gente tem o nosso equipamento de telefonia, mas ninguém mais usa. Todo mundo usa o seu próprio celular. Só que a recepção, os nossos clientes, mesmo esses, tem mais de 80 clientes com endereço fiscal, chamam lá o nosso endereço de seu escritório, tem um aparato de cuidar de correspondência, de realmente apresentar como o seu escritório, com a estrutura de retaguarda de receber correspondência, organizar. Sala de reunião, lógico, né? Sala de reunião, a gente tem uns espaços de convivência que não precisam reservar, o tipo de um lobby de hotel, assim, para fazer uma reunião bacana. Muito bom. O Marco, quais são os cursos, né, e assessoria mais procuradas hoje em dia no escritório do Sebrae, aqui em Santos? Barroso, hoje, das áreas de finanças, comportamento, gestão de uma maneira geral, a gente tem um top que é finanças. Né? Por incrível que pareça, essa gerência interna financeira, ela é muito procurada na nossa instituição. É muito comum hoje a gente ter muitos empresários muito aplicados no seu negócio especificamente. Só que quando a gente vê, entre aspas, da porteira para dentro, uma certa desorganização financeira. Muito comum nos nossos balcões a gente ouvir a frase, olha, eu vendo muito e não vejo a cor do dinheiro. Isso, muito provavelmente, está ligado a descontroles de coisas básicas, como um fluxo de caixa, uma formação de preço eficiente, uma gestão financeira de fato, ou, em alguns momentos, até descontroles de financiamentos bancários, cheque especial. E, infelizmente, isso é muito comum, a gente não ter essa habilidade de cuidar das nossas finanças. O segundo ponto mais procurado hoje, e que nos surpreende, é a questão de marketing digital. Especialmente como a IA pode ajudar a minha empresa em relação à promoção dela no mercado. Isso está sendo muito procurado e a gente está tendo excelentes resultados com esse atendimento, especialmente com relação ao aumento de faturamento. Muito bom. Jorge, a pandemia e a adoção do home office, né, até hoje, né, fizeram com que as empresas não necessitassem mais de grandes espaços corporativos, que antigamente. Né? Estruturas flexíveis de trabalho, né, espaços de coworking ganham mais força nos dias de hoje, até nos dias de hoje, né? Como funciona a sua empresa com relação a isso? Então, Barroso, essa é a alternativa que a gente vem encontrado com sucesso para a ocupação dos imóveis comerciais ociosos. As empresas diminuíram o tamanho, tem muito imóvel comercial ocioso e o que a gente tem feito é ocupar, a gente tem esse serviço que presta para terceiros, proprietários de imóveis comerciais ociosos, onde a gente ocupa com serviços, tudo isso que a gente oferece com mobiliário, dá a solução e fracionado dentro do escritório, porque esse empresário que procura esse espaço menor, ele não quer só a mesa e o trabalho, ele quer a convivência com outros empresários, ele quer passar por essa transformação de ser empreendedor e se transformar no empresário. Quando a gente está doente, a gente procura um médico, mas normalmente todo mundo acha que é administrador. Ninguém procura um especialista. Aí, nessa hora, precisa ter a convivência com outros empresários e o apoio de entidades como a do Sebrae, que tem um cardápio extenso de aprimoramento para esse aspecto de gestão. Então, a nossa solução foi essa, de ocupar os imóveis comerciais ociosos. Então, vamos supor, eu tenho um imóvel no Gonzaga, 200 metros quadrados aí, vazio, então, por exemplo. Aí eu chamo a empresa Ocean Offices para, Jorge, tem como você adequar isso aí, você faz um estudo. Exatamente. E às vezes você consegue utilizar isso aqui, por exemplo, com 8 profissionais de uma área específica. Você faz o serviço todo para mim e, logicamente, não fica desocupado o meu imóvel, eu tenho um rendimento e todo mundo ganha, um ganha-ganha, é isso? É isso aí, exatamente. Hoje a gente tem em estudo no Rio de Janeiro, outra unidade, a gente tem uma unidade na Paulista nossa e outra unidade na Paulista e São José dos Campos e Campinas. Muito bom, ótimo. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre economia e empreendedorismo. Nossos convidados, Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae em Santos, e Jorge Saad Neto, CEO da Ocean Office. Marco, como o Sebrae avalia os espaços colaborativos e coworking, que o Jorge faz, né? E que tipo de empresas ou serviços se adequam melhor nesses espaços? Muito bem. Geralmente, quando você tem uma empresa
individual e você abre essa empresa em casa, muito provavelmente você tem uma experiência relacionada ao seu mercado, ao seu negócio, que já é uma experiência muito boa. Quando você usa espaços colaborativos e quando você chega lá, você tem uma empresa jurídica, uma empresa de marketing, outra empresa XYZ, as possibilidades são sinérgicas. Nesse caso, há um jargão que, para esses espaços, 2 mais 2 nunca é igual a 4. Ele pode ser 10, 20, porque a conversa de um café que você tenha com outro profissional já amplia o seu mercado, já amplia seus horizontes, seja para a tua empresa, seja para o mercado da tua empresa. Então nós avaliamos isso de uma maneira muito, muito, muito boa. Ou seja, estar em espaços colaborativos, ele amplia as possibilidades e possivelmente o crescimento de qualquer empresa, porque afinal de contas, naquele momento você não está só focado no seu negócio, mas de antenas ligadas ali com todas as possibilidades e profissionais que cercam, e isso é um processo sinérgico de crescimento e só de positividade. Sem contar, né, Jorge, que o custo é bem reduzido. Você vai montar uma estrutura, alugar um conjunto, com secretária, condomínio, tudo. Você dividir no começo, além dessa sinergia toda, eu acho que é fundamental, né? Não, a conta fecha. Nosso espaço físico hoje está 100% lotado e a gente tem muita procura pelo escritório virtual por conta dessa convivência. A gente promove esse encontro entre as empresas conforme o ramo. Como a gente já está beirando os 100 clientes, a gente consegue apresentar potenciais clientes, potenciais fornecedores e o mais interessante, a principal rede social é o café, potenciais mentores, empresários já experientes que podem palpitar no negócio do outro. Então, isso aqui é essa próxima pergunta aqui. O networking gerado espontaneamente, né, é o que atrai as empresas, porque troca de experiência. Você tem lá 100 empresas que no espaço você tenha lá 10, 12, 8... Troca de experiência entre as empresas, um aprende com o outro, um alavanca o negócio do outro, porque estão todo mundo no mesmo barco no início, começando. Isso também é um fator que, além da economia, além de toda a estrutura, infraestrutura, essa possibilidade de network, de convivência, é um dos pontos fortes aí da sua proposta, da sua empresa. Né? Porque a vida do empresário não é um mar de rosas. A gente tem muita pedra no caminho e às vezes a gente olha o empresário como nossa, que trajetória de sucesso. Outro dia eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com outros empresários também que estão iniciando e falei, olha, vou comentar aqui como é que foi o negócio difícil. E teve uma moça da plateia que chorou. E ela chorou porque você falou, poxa vida, a gente acha que vive esses problemas sozinhos e quando a gente encontra outro que está com esse problema, a gente fica mais confortável e mais animado em seguir adiante. Essa convivência é fundamental e a gente tem trabalhado em fomentar essa convivência. Isso é muito bom. Até em programas que a gente vai, bastante programas de rádio, né, e tudo, o networking é fundamental. Eles botam a gente numa salinha para tomar um café, aquelas 3, 4 pessoas que participam do programa, aquela troca de experiência, de negócio, e acaba... Eu acho que o mundo hoje é conexão. Eu acho que o mundo atual, né? Você vê o nosso clube de Rotary fazendo um paralelo, que não tem nada a ver com isso, 180 pessoas ali, porque estão conectadas. É o networking, é a amizade, é a troca de experiência. E isso, no mundo de hoje, eu acho que é uma das coisas que mais vale. Sem dúvida. Um apoiando o outro, trocando experiência. Não, às vezes não necessariamente fazendo negócios, mas dando conselho, dando uma ajuda, recebendo ajuda. Então, eu acho que hoje é um caminho sem volta hoje. Eu acho que está pautado nisso, realmente, nesse network, nessa troca de experiências, nessas conexões, né? E é interessante o que você está falando, Barroso, porque a relação de consumo, quando você fala de produto, ela é uma, né? Geralmente, quando eu falo de produto físico, eu tenho algumas comparações e algumas avaliações que eu pego em qualquer outro lugar e ali me basta. Agora, quando você está falando de serviços, atividade de serviços, que comumente está relacionada a uma ação, a um ambiente de aceleração como é a Ocean Offices, a gente está falando de uma relação de confiança. E essa relação de confiança, ela perpassa a internet. Ela está ligada a uma relação de Rotary, ela está ligada a uma relação de olho no olho, de café, que isso ainda não foi superado pela tecnologia. A relação de serviços é igual à confiança. E confiança se conquista exatamente pelo que o Barroso acabou de nos dizer agora, que é aquela relação de Rotary, de café, de grupos, de host, convivência, exatamente. Muito bom. Empretec, depois o Jorge termina, Empretec, né? Quais são as aptidões e conhecimentos, né, trabalhados que podem rebuscar esse programa do Sebrae? Quem que pode... Empretec, assim, sem sombra de dúvida, é o produto que gera maior resultado para quem participa deles. E por incrível que pareça, ele não é um produto do Sebrae. Ele é fruto de um estudo de um órgão da ONU chamado UNTAD, que pesquisou no mundo inteiro, há 30 anos atrás,
perfil e comportamento de empresários de sucesso no mundo inteiro. E para encurtar a conversa, eles descobriram 10 características que cercavam os empresários que tiveram sucesso no mundo inteiro. Então, o Seminário Empretec é um seminário comportamental que há 30 anos é feito da mesma forma e há 30 anos tem gerado resultados incríveis. E eu posso garantir para você hoje, vivendo em Empretec, o sucesso do seu negócio às vezes não depende do seu negócio. Há muitas pessoas que nos procuram e de repente quer montar uma padaria onde não tem padaria e que infelizmente cai em mortalidade. O sucesso do negócio está no comportamento de quem o gere. Que legal. E esses seminários ocorrem anualmente? Esses seminários nós temos 5 na Baixada Santista, um deles acontece agora em junho, o outro em julho, aliás, em julho, agosto e novembro. Então a gente tem algumas datas disponibilizadas pela Organização das Nações Unidas através da UNCTAD. E aqui no Brasil, o Empretec é totalmente subsidiado, ou seja, em qualquer lugar do mundo é um preço relacionado a dólar e aqui o Sebrae subsidia para que você possa experimentar essa experiência de comportamento de empresário de sucesso no mundo. Muito bom. Jorge, qual a diferença média em percentual, lógico, né, de uma empresa que ela pode economizar em termos de locação, de infraestrutura, né, contratar um espaço, por exemplo, físico dentro da estrutura da Ocean Offices? Barroso, a economia é muito mais na otimização do trabalho, porque quem chega e está pronto para poder trabalhar, hoje tem cliente que visita a gente de manhã, de tarde já está trabalhando, não tem nenhuma preocupação com a instalação. E isso dá uma economia grande porque ele foca no trabalho. Todo mundo está preocupado com nada. Não tem que reformar, não tem que comprar móvel, não tem que pegar, selecionar uma secretária, não secretar. Não tem nada. Então a gente cuida de toda essa retaguarda. Tudo prontinho. Tudo prontinho. E a tecnologia, como o Marco falou, hoje serve para juntar as pessoas. Quando a gente deixa o empresário, o empreendedor trabalhando com essa retaguarda de informação para ele se tornar um empresário, é isso que ele acaba tendo de vantagem quando está num espaço como o nosso lá. Entendeu? Você tem um percentual de economia, não? Depende, né? Depende, mas assim, hoje tem eu acho que deve estar beirada dos 20% de economia. Se for considerar o mobiliário, a depreciação do mobiliário. Até mais, né? Então tem eu acho que é mais que isso. E o tempo que perde, porque isso é valiosíssimo, né? Acabou, se eu for montar um negócio hoje, pegar uma sala do zero, até colocar a iluminação, a gente está ruim, até comprar os móveis, até chegarem os móveis, até selecionar, 2 meses, pelo menos. Né? É isso aí, é o tempo. Isso aí. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre economia e empreendedorismo. Nossos convidados, Marco Aurélio Rosas, gerente regional do Sebrae em Santos, e Jorge Saad Neto, CEO da Ocean Offices. Marco, que tipo de políticas poderiam ser adotadas para o incentivo do empreendedorismo na nossa região? Tipo governamental, né? Dizendo assim, visando evitar a evasão de talentos para as outras cidades. As pessoas reclamam que querem progresso em Santos, mas quando a gente começa a ter um progresso, principalmente na construção civil, as pessoas reclamam do desenvolvimento. Então, como fazer com que ocorra o progresso aqui, né, através da iniciativa do governo, né, e sim, evitando que esses talentos vão para São Paulo, que a maioria vai, né? Exatamente. Isso é uma grande dor da nossa região, né, Barroso? Mas é importante você me dar essa deixa. Geralmente, em épocas de eleição, especialmente municipal, nós temos um documento chamado Guia do Candidato Empreendedor. E nesse Guia do Candidato Empreendedor é exatamente orientações sobre qual tipo de lei, legislação que pode facilitar a vida de quem quer empreender. Então nós temos 3 capítulos nessa lei. O primeiro é desburocratização. A ideia é quanto tempo o empresário demora para ir em todos os órgãos municipais, estaduais e federais para realmente ter o seu alvará de funcionamento. Então, hoje existem leis específicas que em algumas cidades, em até 2 horas, o teu alvará está na tua mão. Então, essa ideia é um conjunto de leis que facilitam a vida do empreendedor. Segundo ponto é compra pública, ou seja, até que ponto a nova lei, a lei geral de compras públicas pode beneficiar micro e pequenas empresas da sua cidade ou região.
E veja bem, e aqui não é nenhuma ação fora da lei, é o que está na legislação. Como é que o uso do poder de compra de um prefeito, de um presidente de Câmara, de um exército, ou seja, de todos os órgãos públicos, podem acabar comprando mais da sua cidade ou região e fazendo com que esse recurso ele gire aqui e faça desenvolvimento aqui e retenha talentos aqui. E, por fim, a desoneração. Essa desoneração é um ponto mais delicado, mas, por exemplo, hoje a gente tem um centro de Santos. Será que eu não posso promover leis de incentivo desonerando empresas a investirem ali até que aquele lugar seja efetivamente revitalizado e a gente tenha ali um movimento de negócios? Então existem leis específicas onde a prefeitura ou o prefeito escolhe zonas de interesse e naquelas zonas de interesse ele pode dar algum benefício fiscal e esse benefício fiscal reverberar em desenvolvimento. E aí, a partir de julho, o candidato ele pode ir até o Sebrae, assinar conosco, tirar fotos, até porque depois de eleito a gente vai atrás dele para a gente poder dar sequência naquilo que ele assinou. Muito bom. Jorge, a gente já comentou, mas eu queria que você frisasse de novo, né? A vantagem de uma empresa, um profissional liberal, né, ou não, possuir um endereço fiscal em um escritório virtual. O primeiro movimento parece que é uma solução prática, econômica, deixar o endereço em casa. Mas isso o mercado enxerga com desconfiança. Muito amador, né? Muito amador. E outro componente que a gente tem visto, a gente não tinha percebido isso no primeiro momento, é a segurança de expor o endereço próprio. O empresário tem a família e o endereço residencial dele fica exposto para o mercado, para todos, fornecedores. Então esses são os dois componentes principais que favorece ele ter um endereço fiscal. E é muito mais rápido e barato do que se pensa. E é esquisito, né? Você fala, qual é o seu endereço? É tal, número tal, apartamento tal. Perde um pouco a credibilidade. Vamos falar sério, vai. Não é questão de preconceito nem nada, mas pô, você vai contratar uma empresa... Isso não é o mais importante. O mais importante é o trabalho da empresa. Mas que é esquisito, estranho. Tivemos um cliente que chegou lá, pelo amor de Deus, eu preciso resolver isso rápido. Um meu cliente foi me visitar, já tenho um negócio com ele há alguns meses, e me ligou. Olha, eu estou procurando teu escritório, queria te conhecer, tomar um café, mas só tem prédio aqui na rua. Então foi desagradável, né? Mas qual a atuação do Sebrae com relação ao segmento da construção civil? Também você tinha um anúncio para fazer. Eu queria que você fizesse, porque já tem 3 minutos de programa. Ô Barroso, eu acho que foi muito... Não sei se existem coincidências ou não, mas ontem o Jorge me passou uma mensagem, estaremos juntos no programa Constru Business. E aí a gente tinha acabado de combinar algo. Bom, o negócio do Jorge, além de ser um cowork, é um espaço de aceleração, como a gente já exaustivamente falou aqui no programa. Então a ideia hoje é ter uma unidade do Sebrae aqui dentro da Ocean Office, para que essa unidade do Sebrae aqui tenha uma proximidade com os clientes daquela região, daquele entorno e também daquelas pessoas que, entre aspas, estão incubadas, estão sendo aceleradas ali. A ideia é deixar todos os serviços e produtos do Sebrae mais próximos, tanto dos clientes da Ocean Offices, quanto de todos aqueles clientes que ficam circundando aquela região. Então essa é a grande novidade aí que a gente tem esse anúncio, eu acho que não existe coincidência. E qual é o endereço? Já tem? Rua Quintino Bocaiúva 3, no Gonzaga. Lugar nobre, hein? Bacana, nobre. Lá é bem... E na Paulista, Avenida Paulista 2444. Opa, São Paulo? São Paulo. Beleza. Eu vou aproveitar o Jorge, né? Para você falar um pouquinho, só temos 1 minuto e pouquinho. Quais os segmentos que mais procuram a Ocean Offices e as opções de espaços físicos que vocês têm? Tá. E trabalho 24 horas? São várias perguntas em 1 minuto. O acesso é 24 horas, 7 dias por semana. A recepção funciona no horário comercial, das 9 às 18, mas todos os clientes têm acesso 24 horas, tem critério de entrada, tem acesso, tem tudo facilitado. E o principal cliente que procura, hoje tem muita assistência para as empresas de tecnologia, as incubadoras, fundos de investimento, mas as empresas das chamadas economia real, nós temos clientes lá que é produtor de bijuteria, tem advogado, agência de publicidade, uma grande agência de carro por assinatura ligada a uma concessionária, está instalada lá dentro. Legal. Advogado, especialista de investimento, professor. Então, até a logística, quando envolve e-commerce, que não tem estoque, tem a sede lá conosco. Tudo que for serviço, que não precisa de um estoque, pode usar toda a nossa estrutura lá. E os locais? Hoje depende, né? Tem disponível ainda algum local que tem disponível? Aqui em Santos nós estamos lotados, tem fila, entendeu? Está até improvisando então, aí alguma fica aqui coisa. para a gente terminar o programa a dica. Quem tiver imóvel desalugado, submete aí a apreciação do Jorge, da Ocean Offices, para ver se faz uma parceria aí, quem sabe
livra você desse peso aí, seja uma solução para várias pessoas e para a Ocean Office, O né? efeito colateral é deixar o empreendedor aqui em Santos. É isso aí, muito bom. Bom, quero agradecer muito o Marco, você, Jorge, pela presença. Quero agradecer Obrigado. a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.